Marcelo, grande abraço, já mando uma saudação para a galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Tá tudo bem contigo, Marcelo? Prazer enorme estar contigo. Marcão, boa tarde aí para o pessoal do Varandas aí. Para mim é um prazer estar com vocês aí. E tá tudo bem, trabalhando bastante, pezinho no chão, e vamos dar continuidade a tudo isso aí. Maravilha, seja bem-vindo, Marcelo Fernandes. Alô, Giovanni Afonso, grande abraço, tá tudo bem contigo? Mande já a primeira pergunta para o nosso convidado, Marcelo Fernandes. Boa tarde, Marcão, boa tarde, Marcelo Fernandes, prazer estar te recebendo aqui. Parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo no Santos. Esses 2 jogos, essas 2 vitórias, fez o Santos reacender e reacender também a chama do torcedor que estava tão desesperançoso, né, Marcelo? E, Marcelo, minha primeira pergunta para você é a seguinte: nesse ano já passaram 4 técnicos pelo Santos, você foi o 5º a comandar o Santos na beira do gramado, e apenas com você a gente viu o time ganhando jogos e jogando bem. O que você acha que você fez de diferente dos outros 4 treinadores, dos 3 contratados, né? O Claudio Miro assumiu apenas um jogo, que fizeram com que o Santos engrenasse, né? Pelo menos por esses 2 jogos nessa temporada. Uma boa tarde, prazer estar falando com você. Então, assim, a gente, por ter um tempo de casa, a gente tem uma liberdade com os jogadores, assim, para que a gente possa dar essa confiança para eles, né? Os profissionais que aqui passaram, eu não trabalhei com o Paulo nem com o Odair, mas são 2 excelentes treinadores que dispensam comentários, meus amigos, e eu sei da qualidade da comissão técnica deles, que infelizmente, como a gente sempre falou, né? O Santos trocou muito de elenco, de jogadores, muitas contratações, e você precisa de um tempo para que as coisas deem certo, né? E a gente não, eu quando voltei há 40 dias para o clube, eu vim para trabalhar com o professor Diego, um grande profissional, nossa, uma metodologia maravilhosa de treinamentos, mas que infelizmente não aconteceu os resultados. E como o futebol hoje é imediatista, principalmente aqui no Santos, que precisa até por conta da situação que está na tabela, né? Infelizmente não continuou. E a gente veio com aquilo que a gente sempre acontece quando a gente pega, a gente tem que dar tranquilidade para os jogadores, falar a realidade sempre para eles, colocar eles o mais confiante possível para que as coisas aconteçam. E, graças a Deus, eu falei até no programa que eu fui da última vez aí, né? Eu tenho o prazer de trabalhar como eu trabalhava, de auxiliar fixo, porque a gente tem uma liberdade maior com os atletas de falar se está certo, se falar que está errado. Quando todo mundo está comemorando, a gente pega no pé, a gente fala dos erros, das falhas. E isso me deu casca para quando acontecem esses momentos, a gente poder cobrar e falar de uma maneira, pois a gente já está acostumado com eles, né? Eu acho que uma das coisas também que os profissionais passaram também, de repente, não conseguiram fazer, foi por não ter esse tempo e essa segurança de poder chegar mais no atleta, né? E a gente, graças a Deus, sempre teve essa liberdade, tanto para falar para o bem como falar para o mal, entre aspas, né? Corrigindo sempre. E a galera tá querendo muito, essa molecada que tá ali dentro sempre quis muito, e a gente deu muita confiança. A partida em Salvador foi crucial para que realmente eles entendessem isso, já entendiam também, porque é muito difícil você estar num clube gigante como o Santos e estar numa situação que está vendo a sua torcida, que é tão apaixonada, sofrer tanto como está sofrendo. E a gente, graças a Deus, conseguiu essas 2 vitórias para que a gente possa, nessa caminhada árdua, difícil, que ainda temos, muito difícil, que a gente consiga o nosso êxito. Marcelo, muita gente já chegando aqui no Varanda Futebol Debate, quero agradecer a galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Marcelo, a gente percebeu que você, nos últimos dias, virou praticamente uma unanimidade no Santos Futebol Clube entre torcida, mídia, a própria mídia santista, e me parece que também internamente no grupo do Santos Futebol Clube. É claro que por uma questão de ética, você não vai comentar os trabalhos anteriores, né? Mas qual foi a grande virada desse grupo, Marcelo? A gente percebe que o Santos não está só ganhando. O Santos não ganhou só do Bahia, não ganhou só do Vasco da Gama por 4-1. O Santos jogou bem, convenceu. Qual foi a grande virada nesse grupo? Porque você tem praticamente o mesmo grupo. É claro que você tem um diferencial aí, que você tem já o Morelos, você tem o Max Silveira, que não jogou, o João Basso, jogadores que chegaram e já estão ganhando o ritmo de jogo na tua presença. Mas aonde que você sentiu a virada desse grupo do Santos para que o rendimento mudasse de forma significativa, Marcelo?
Assim, Marcão, eu posso falar de cadeira para você assim, que eu volto a dizer, com o professor Diego Aguirre, e o trabalho realmente era muito, mas muito bom. Muito bom mesmo no dia a dia, de treinamento, parte física, técnica, tática, era muito bom. E, infelizmente, os resultados não foram como aquilo que treinávamos na semana. A virada para mim, Marcão, vou te ser sincero, a gente chegou num ponto que ninguém mais acreditava, né? Essa é a grande verdade, né? A gente sentia a atmosfera ruim, um negócio muito ruim. E eu, na sexta-feira, quando eu dei o primeiro treino para eles, eu reuni eles no auditório para falar sobre o Bahia, e eu fui muito incisivo para eles, que nós tínhamos essa bala no revólver, entendeu? E nós tínhamos que usar ela da melhor maneira possível. E a grande virada foi essa, não só eu, como toda a comissão, como todo o CT, tá todo mundo bem instruído e bem focado na direção que a gente precisa ir. Não tem mais outra direção que a gente possa tomar. Então foi pegar esses jogadores, dar muita moral para eles, porque eles entendam, quando passamos o vídeo do Bahia nessa sexta-feira, que nós somos o Santos, uma equipe gigante, logicamente vamos ter adversários difíceis, mas a confiança foi dada para eles, e um trunfo que foi nesse jogo do Bahia foi ter saído perdendo de 1-0 e conseguir a virada. Então, para mim, ali foi a chave, e dar confiança, mas sempre mostrar para eles que não ganhamos absolutamente nada, e que nós só vamos ganhar se a gente jogar como estamos jogando, no limite, competindo no limite, intensidade no limite, só assim iremos ganhar. Se nós afrouxarmos um pouquinho, do 1 ao 11, se a gente afrouxar um pouquinho, eu já falei para eles que a gente não ganha jogo, a gente tem que jogar no limite, porque sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades, e só assim nós vamos superar tudo isso. Marcelo Fernandes, ao vivo, aqui no programa Santos Total. Prazer enorme ter o Marcelo. O Marcelo está fazendo um trabalho realmente fantástico à frente do Santos Futebol Clube, né? O Giovani vai trazer daqui a pouquinho alguns números do Marcelo Fernandes como treinador do Santos, esse aproveitamento do Marcelo Fernandes como treinador do Santos Futebol Clube. Giovani Afonso, ao vivo, Marcelo Fernandes. Vamos lá, até comentando um pouco desses números do Marcelo Fernandes, né? Na carreira dele, entre idas e vindas, né, Marcelo? Desde 2015, são 47 jogos, 22 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, 54% de aproveitamento, além de 70 gols pró e 54 gols contra, né? Tem 18 de saldo positivo. Minha pergunta, Marcelo, vai ser a seguinte: o Santos, principalmente na sua mão, foi um time nessa temporada que está conseguindo atacar, além de conseguir defender bem com o esquema de 3 zagueiros implementado por você, o Santos também está conseguindo atacar. O quanto você deve a esse equilíbrio que o Santos tem ao longo dos jogos, a essa mudança de esquema para o esquema de 3 zagueiros? Foi um esquema que você e o Fábio Carelli, principalmente em 2021, trabalharam, né? Algo que não foi utilizado pelos outros técnicos que passaram e voltou a ser utilizado por você. Eu queria perguntar sobre esse esquema de 3 zagueiros e também pelo Dodô, que foi um jogador que era um lateral esquerdo, vinha sendo criticado, sua mão foi trazido como terceiro zagueiro pela esquerda e vem jogando muito bem desde que assumiu essa posição. Então, assim, uma coisa que eu fico bem tranquilo, né? Que volto a dizer, né? Como auxiliar fixo do clube, a gente tem a tarefa de sempre dar aquele suporte a todos os profissionais que ali passaram. E todos os profissionais, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento, como tenho até hoje com todos, tanto treinador como auxiliar. E nesse momento que a gente optou por essa mudança contra o Bahia, o professor Juan, auxiliar do Diego, veio conversar comigo o que eu achava, e eu dei essa sugestão a ele na época, de repente a gente pensar no Dodô ali, entendeu? E então, assim, eu sou bem tranquilo quanto ter mudado o esquema, porque a gente sabe que a gente tem que ter uma fidelidade com os profissionais que passaram, e o professor Juan e o Diego são da mais alta qualidade, e entenderam naquele momento que não seria possível. Eu estava com isso na cabeça, entendeu? Eu conversei com o Dodô entendeu perfeitamente, até porque o Bahia tinha 2 beiradas muito rápido, principalmente o Ademir, e nós primeiro preocupamos em fechar aquele setor ali com o Kevson. Eu me preocupei também em colocar 2 jogadores de ala que estejam no ritmo de jogo, porque é muito pesado fazer esse trabalho, tanto do Kevson como o Braga. O Braga faz por excelência, inclusive o Braga do lado direito, que ele prefere o esquerdo para fazer isso, como sempre ele gostou de jogar. Mas ele entendeu a necessidade da equipe, como entendeu da outra vez que tinha o Fábio, que você mesmo falou, e naquela época foi tanto o Braga como o Marcos Guilherme que fez, pelos lados, né? Praticamente dois atacantes, né? E o Kevson tem esse poder também.
E a gente procura dar sustentação, principalmente para esses 3 zagueiros, com o Rincon ali na frente, que é um cara que dispensa comentários, né? Um cara que chegou e parece que já está no clube há 20 anos, e a gente procurou fazer isso para que eles entendessem qual era o motivo primordial para a gente conseguir nossos primeiros objetivos. E também uma coisa importante foi deixar o Lucas e o Jean mais por dentro, eles pararem de cair para a beirada para deixar esse corredor justamente para o Braga e para o Kevs. Eles são jogadores de alta excelência e com certeza bola no pé deles limpa, eles são jogadores que com certeza vai pifar um, pifar outro. O importante foi isso, eles entender a mudança foi em cima disso, em cima do Bahia, do que ele apresentava, e graças a Deus a gente fez um bom jogo e mantivemos nesse contra o Vasco. Marcelo, você já começa, o Santos hoje está de folga, ontem o Santos acabou treinando, né, aquele famoso treino regenerativo, e hoje o elenco está de folga e se reapresenta amanhã, já visando a partida contra o Palmeiras. O Santos tem muitos problemas, Marcelo, para enfrentar Sim. o Palmeiras no próximo domingo, né? O Santos perdeu o Dodô com o 3º cartão amarelo, perdeu o Soteldo com o 3º cartão amarelo, perdeu o Rodrigo Fernandes, né, que é o substituto imediato do Tomás Rincon com o vermelho, e perdeu também o Lucas Lima expulso. A tua ideia é manter os 3 zagueiros até sabendo que o Palmeiras é muito bom na bola pelo alto, mantendo a formação de 3 zagueiros com o Messias no lugar do Dodô. E no meio-campo, Marcelo, como que você pretende formar isso? Porque você perde o Soteldo, que poderia ser recuado para fazer a meia e substituir o Lucas Lima. Você não tem nem o Lucas Lima, nem o Soteldo para a partida do próximo domingo. Existe a possibilidade de você dar mais minutagem para o Nonato, que tem entrado com uma certa frequência desde que você assumiu, e avançar o Jean Lucas? E na frente, podemos pensar numa possibilidade de 2 atacantes com o Furt, que tem sido o 12º jogador, jogando ao lado do Marcos Leonardo? Então, Marcão, eu já estou vendo algumas coisas aqui que me mandam, né? A gente já está analisando e amanhã, junto com a comissão, a gente vai ver realmente, porque a gente tem um entrave nessa história toda, que o Palmeiras joga quinta-feira, né? E a gente não sabe realmente como vai vir o Palmeiras domingo. Acredito que eles vão vir o que tem de melhor, até porque eles vêm de 2 derrotas também no Brasileiro. Acredito que 7 pontos eles estão da liderança também, eles vão querer essa partida de fundamental importância para eles, como é para nós também. Então a gente não adianta falar de esquema agora, quem vai, quem não vai, porque a gente tem que analisar direitinho tudo. E amanhã a gente vai sentar, logicamente, os jogadores que você falou são os jogadores que têm entrado e dando conta do recado, e a gente vai ver aquilo que é melhor para o Santos para a partida de domingo. Giovanni Afonso, Marcelo Fernandes, novo treinador do Santos Futebol Clube, aqui no Varanda Futebol Debate. Quero agradecer a audiência, já tem mais de 1.500 pessoas simultâneas aqui no Varanda Futebol Debate. Um abraço carinhoso para todos vocês. Deixem um like, compartilhem, e o Varanda Futebol Debate agradece demais a audiência do torcedor santista. Giovanni. Marcelo, agora até falando sobre possibilidades, né, pegando um gancho da pergunta do Marcão, eu queria falar de 2 jogadores recém-chegados no Santos, que é o Alfredo Morelos e o Max Silveira, né? São 2 jogadores contratados, atacantes, né, estrangeiros vindo nessa janela de meio do ano, que até agora não mostraram a que veio, né? O Morelos atuou apenas por 18 minutos contra o Cruzeiro e o Silveira ainda não fez a sua estreia. Eu queria te perguntar como você pretende usar esses 2 jogadores por dentro, pelo lado, como segundo atacante, centroavantes, enfim. Queria ver a sua análise sobre esses 2 jogadores e quando você deve promover a estreia desses 2 nomes. Então, assim, a gente conseguiu uma vitória importante contra o Bahia, né? E mantivemos o time contra o Vasco agora. Então, eu acho que o caminho é você achar a equipe, né? A equipe que te dê uma segurança maior. Não só o Morelos como o Maxi são jogadores de extrema importância, estão treinando muitíssimo bem. O Morelos chegou um pouquinho, uma forma física um pouquinho mais aquém dos demais, mas já em 2, 3 semanas realmente trabalhou muito e duro para tentar chegar o mais rápido possível, porque a gente sabe que é muito difícil um atleta que está parado por mais de 2, 3 meses voltar e estar no nível que está todos correndo, né, no nível que está o futebol hoje. E assim, eu posso te garantir que são 2 excelentes jogadores, 2 jogadores que realmente vão nos ajudar muito. Só que aquilo, no momento certo, as coisas vão acontecer. São jogadores que não baixam o nível de treinamento nem 1 minuto. Não só ele, como todos. Isso está sendo gratificante para a gente, que mostra... E como vocês acabaram de falar, o próprio Marcão falou,
o Furk veio do banco 2 vezes e resolveu o jogo para a gente, né? Então, assim, é isso que eu quero deixar bem claro para eles. Nós temos os 11 que jogam primeiro, considerados titulares no momento, mas a gente tem várias peças de fora que podem entrar e decidir, como já foi a prova do próprio Furk que aconteceu. Marcelo Fernandes, ao vivo aqui no Varanda Futebol Debate, no programa Santos Total. Marcelo, você após a partida contra o Vasco da Gama, após a goleada por 4-1, falou sobre a permanência que você ficaria e já havia sido comunicado pelo Alexandre Galo. Oficialmente, o Santos não formalizou isso via imprensa, nas redes sociais. Como foi essa conversa com o Alexandre Galo? Teve a presença também do presidente Andrés Ueda. É oficial? Você está efetivado? Teve alguma mudança interna para você? Como que foi esse bate-papo com Alexandre Galo sobre a sua permanência, pelo menos até o final do ano, Marcelo? Assim, Marcão, o Galo é um irmão que eu tenho na vida, né? Logicamente agora na função de hierarquia acima de mim. É um cara que chegou numa hora primordial no Santos também, um cara que tem uma visão muito, muito grande de ser executivo do futebol, já teve esse trabalho no Atlético Mineiro, fez por excelência. E é um cara que ama o clube como nós amamos e quer o melhor para o clube. E eu tenho essa liberdade com ele, essa amizade. E nós sempre conversamos muito, muito, muito claramente. Ele sempre me deixou muito tranquilo e sempre me deixou muito tranquilo, dizendo que as coisas iriam acontecer naturalmente. E foi o que aconteceu na semana do jogo do Vasco. Ele mandou ficar tranquilo, que eu iria continuar. E após o jogo ele falou para mim: Marcelo, nada mudou da nossa conversa, você pode chegar lá e se te perguntarem falar, e foi exatamente assim. E outra coisa, Marcão, eu não, assim, de coração, não é o que tira meu sono, sabe? Ter que ser efetivado ou não ser. Eu sou pelo momento, que nem agora meu momento é Palmeiras, você entendeu? Eu tô focado nisso. Como foi o Bahia, como foi o Vasco, e agora é o Palmeiras. O momento nosso é tão delicado, assim, tão sutil, que essas coisas de ser efetivado, não ser efetivado, agora nós temos que juntar todas as forças, todos os pensamentos positivos, todo mundo se juntar, e não é efetivação, não é nada. Fui efetivado sim, ele me falou que eu seria o treinador, mas o mais importante é nós estarmos no caminho que a gente está, todo mundo com a cabeça para o mesmo lugar, sem vaidade, sem frescura, que isso é o carro-chefe nosso. Não tem vaidade, não tem frescura ali. Ali é em prol do distintivo do Santos, que é o mais importante. Marcelo Fernandes, ao vivo, o programa Santos Total, Giovanni Afonso. Marcelo, eu queria falar agora sobre o zagueiro Jair. O zagueiro Jair, hoje em dia, é uma das maiores promessas da base do Santos, né? E em janeiro, na Copinha, ele acabou sofrendo uma lesão muito séria no joelho, né? Uma lesão que afastou ele dos gramados por 8 meses, né? Por quase 9 meses. Eu queria te perguntar, Marcelo, a gente vê ele nos treinamentos, a gente viu ele quando o treinamento foi aberto pela imprensa, a gente viu ele já treinando com bola, a gente viu no treino aberto no último sábado, na Vila Belmiro, ele treinando normalmente com os outros jogadores. Eu queria te perguntar, quando você pretende utilizá-lo? Você pretende já colocá-lo no banco de reserva contra o Palmeiras? Quando você pretende usar esse zagueiro que, ao meu ver, é uma das grandes revelações da base do Santos? Então, o Jair, eu sou suspeito em falar, né? Porque é um jogador que a gente tem acompanhado sempre, é um diamante que o Santos tem, um grande jogador, né? Um jogador que dispensa comentários, só que vem de uma lesão séria, como você falou, uma lesão que ele ficou, tá no limite dos 8 meses e alguns dias já passaram, e o protocolo dessa contusão, dessa lesão, são de 8 meses, né, o normal. É um jogador que tem vindo para o campo, inclusive ontem o treinamento foi coletivo, mais para dar ritmo de jogo para ele. Nós fizemos esse trabalho ontem, regenerativo para quem jogou, mas quem não jogou nós colocamos tudo, até porque pelos desfalques que a gente tem, a gente precisa deixar quanto jogador no ritmo de jogo é mais importante, e ele tá fazendo esses trabalhos. Já é o segundo ou terceiro coletivo que a gente faz o dia. Uma pequena queda do Marcelo Fernandes. Marcelo, Giovanni, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Marco. Acho que foi o Marcelo que caiu. Uma pequena queda do Marcelo Fernandes. Enquanto isso, daqui a pouquinho o Marcelo tá de volta com a gente. O Marcelo caiu. Daqui a pouquinho o Marcelo Fernandes de volta com a gente aqui no Varanda Futebol Debate. Enquanto isso, meu caro Giovanni Afonso, tem muita gente chegando aqui na live do Varanda Futebol Debate. O Paulo Vinícius, o John Anderson, ligado no Varanda Futebol Debate. Eu estou falando com o Marcelo aqui, daqui a pouquinho ele está de volta aqui na live do Varanda Futebol Debate, no programa Santos Total. A grande verdade é que o Marcelo vai começar a pensar o time
com toda certeza. O Marcelo está voltando aqui. Vamos colocar o Marcelo de volta. Oi. Marcelo Fernandes. Agora estamos de volta. Perdão, Marcelo Fernandes. Claro, tranquilo, Marcelo. Pode complementar, por favor, a sua resposta, Marcelo. A respeito do Jair, então, que eu ia falar, ele é um jogador que a gente tem um carinho muito grande por ele, é uma peça que a gente está lapidando, que vai nos ajudar muito nessa sequência final agora. E esse trabalho de ontem foi feito justamente para ele, que é um jogador que precisa pegar ritmo de jogo, e os demais também que estão no banco de reserva e vem atuando pouco. E ele ainda tem algumas... Fisicamente, ele está chegando, ele está cada vez se complementando mais para poder estar o mais próximo possível de todos os outros. E assim, está sendo feito um trabalho muito bom junto com os médicos, com a fisioterapia, para que ele possa, quando estiver no banco de reserva, pelo menos a gente aguentar um certo tempo do jogo, que ele é muito importante para a gente. Maravilha. Marcelo Fernandes ao vivo aqui com a gente no programa Santos Total. Marcelo, quero falar um pouquinho sobre o momento atual do Santos e as possibilidades que são apontadas em estudos matemáticos. Hoje nós tivemos um estudo que foi apresentado aí pelo GE, que aponta o Santos com 53% de chances de permanecer na primeira divisão. Um percentual menor comparado ao do Vasco da Gama, do próprio Goiás, né? Adversários que estão... E do próprio Bahia, ou seja, esse estudo aponta que o Santos teria mais chances de jogar a segunda divisão do que adversários que estão atrás dele, como Vasco, Goiás e Bahia. Como que você trabalha isso junto ao grupo? Em algum momento isso pode ser apresentado ao grupo como um fator motivacional? Como que você entende essas estatísticas, esses números que hoje apontam o Santos com uma chance alta de rebaixamento, Marcelo? Assim, Marcão, volto a dizer, nós procuramos trabalhar jogo a jogo, e se a gente fosse se ligar em números que estão falando todo o santo jogo que a gente vai jogar, no Bahia, a emissora deu 7-0 para o Bahia, queria ganhar da gente, agora contra o Vasco, mesmo jogando em casa, deram que a gente também não ganhava do Vasco. Então, assim, respeitamos todas as opiniões, mas não é coisa que interfere no nosso trabalho. Nós sabemos do que é preciso, nós sabemos a camisa que a gente veste, nós sabemos o que a gente tem que fazer, e pode ter certeza que a gente vai lutar até o fim. Não ganhamos absolutamente nada, sabemos o número que precisamos chegar e vamos trabalhar para alcançá-lo. Quanto a essas pesquisas, a gente não procura trazer para dentro, não, porque a gente fala internamente o que realmente é preciso, o que está nas nossas mãos, não precisamos de ninguém, e nós vamos atrás disso tudo. Maravilha. Marcelo Fernandes, quero falar um pouquinho sobre o Soteldo, daqui a pouquinho o Giovani faz mais uma. Quero falar um pouquinho sobre o Soteldo. Durante a transmissão da partida, no momento que o Soteldo fez aquele lance, eu fiquei muito preocupado, até falei, olha, isso pode de alguma forma causar, né, uma provocação do outro lado, e o Vasco, que me parecia ali entregue na partida, o Vasco pode utilizar desse momento para voltar ao jogo. E basicamente foi aquilo que aconteceu. Além de ter causado uma provocação no adversário, nós perdemos 3 jogadores importantes para a próxima partida. Como que você viu o lance do Soteldo no momento da partida e como foi o pós-lance, o pós-jogo com o Soteldo? Teve alguma conversa específica com o Soteldo? Tem muito torcedor que entende que aquilo é do futebol, que é o futebol raiz, que é bonito. E o Santos tem isso, né? De DNA ofensivo, teve Neymar, teve Robinho. Como que você enxergou tudo isso? E como foi a conversa sua com o Soteldo e do Soteldo com o grupo, Marcelo? Marcão, eu posso te garantir o seguinte, o Soteldo, ele vem num trabalho de excelência no clube, trabalhando muito, treinando, chegando cedo, indo para academia antes e depois de treinamento, então ele está buscando o espaço dele. E tudo que ele vem fazendo dentro do campo é em virtude de tudo que ele vem fazendo fora dele, que ele está sendo um baita profissional, trabalhando muito, ele ama muito o Santos, ele quer muito dar esse retorno para a torcida e a torcida está enxergando isso. A respeito do jogo, eu vou ser bem sincero para você, nada disso é falado, lógico, todo mundo sabe quanto é a seriedade do nosso trabalho. O Soteldo é um jogador irreverente, aconteceu o lance no jogo, mas assim, vou ser bem sincero para você, o futebol está muito chato. Se a partir do momento um jogador, tudo bem, que não precisaria ter feito aquilo, mas aquilo ele não cometeu nenhuma penalidade ali, nada aconteceu, nada ele fez de errado. E foi um jogador que está fora do próximo jogo por ser agredido, e o jogador que o agrediu não ser expulso, e ele não fez mais absolutamente nada, nem falar mais uma palavra ele falou, e depois ganhou o cartão amarelo. Eu sei que o jurídico do clube vai atrás disso, porque não existe isso, colocaram na súmula que ele cometeu ato antidesportivo. Como é que você comete um ato antidesportivo se você recebeu uma falta?
Então é uma coisa absurda que foi cometida contra o Soteldo, desse cartão amarelo. A questão de não fazer isso para provocação, a gente discute, a gente sabe disso. Tanto volta a dizer que a gente não... Nada disso é falado no dia a dia. É que o Soteldo é um jogador irreverente, você sabe como é, ele se arrependeu do que fez, ele já se desculpou na hora para os jogadores do Vasco. Agora, assim, é um absurdo a conduta do árbitro na partida e ter punido não só o Soteldo, como o Lucas também, que não fez nada. Entendeu? Foi aquele empurra-empurra. Se fosse para expulsar por empurra-empurra, tinha que expulsar em 5, 6. Então, assim, não... eu acho lamentável a conduta da arbitragem e o Santos vai correr atrás dos seus direitos para que a gente tenha o Soteldo no jogo de domingo, porque eu nunca vi um jogador ser agredido, o jogador que agrediu não ser expulso e o meu jogador ainda tomar cartão amarelo. Maravilha, Giovanni Afonso, para fechar com o Marcelo Fernandes, pode encaixar duas em uma aí, Giovanni, para a gente fechar esse bom bate-papo com o novo treinador Marcelo Fernandes dos Santos. Vamos lá, Marcelo, vou fazer duas em uma aqui para você. Primeiro eu vou perguntar para você sobre o Mendonça. O Mendonça sofreu um estiramento na panturrilha contra o Cruzeiro e desde então ele está fora, né? Ele está fora dos planos do Santos, ele não foi relacionado em nenhuma partida. Eu queria te perguntar se até o jogo do Palmeiras ele vai estar à disposição do time e onde você pensa em utilizá-lo no seu 3-5-2? Ele mais aberto ou mais no meio, ao lado do Marcos Leonardo, ao lado do Soteldo, enfim, como um atacante, como o Soteldo está jogando. E a minha segunda pergunta, Marcelo, é o seguinte: você era um auxiliar técnico e após a partida do jogo contra o Bahia, você foi efetivado. Houve um reajuste salarial para você? Houve alguma mudança no seu contrato, né? Essa mudança de auxiliar para treinador efetivado? Quanto ao Mendonça, é um jogador muito, muito importante para a gente, sofreu um estiramento na panturrilha, um jogador que a gente sabe do seu potencial. Ele já está na transição, indo para o campo na parte física. Acho que a partir de quinta-feira ele vem com a gente no grupo. A gente, com certeza, se tiver nas condições, a gente pretende levá-lo sim para o jogo do Palmeiras, porque é um jogador importante. Quanto a utilizar, a gente tem que ver realmente o que a gente pretende para cada jogo. Volto a dizer, ele é um jogador que, no meu modo de ver, que em 2020, se eu não me engano, no Ceará fez um excelente campeonato aberto, na beirada, naquele 1 contra 1, que realmente ele foi muito importante. E a gente está pensando nisso tudo. Eu volto a dizer, o Mendonça é um jogador importantíssimo e a gente está contando com ele até o final dessa temporada. E quanto a auxiliar fixo e treinador, foi falado com o meu representante lá, eu falei com o Galo que eu não queria saber de nada, que o tratar com ele lá para mim estava bom. Eu estou focado aqui até esse final de ano aí, a gente tem que... Volto a dizer, não é nada que vai tirar a gente do caminho. Isso também, há 40 dias atrás eu estava desempregado, então não é isso agora que vai tirar meu sono. Eu estou aqui para me dedicar ao clube. A gente sabe, aqui eu falo para o Marcão e para você, Giovanni, eu não me empolgo com nada, cara. Eu sei muito bem o que está acontecendo, essas duas partidas, tudo esse excelente para o nosso torcedor, mas eu continuo da mesma forma, porque a gente sabe que as coisas acontecem da outra maneira também, eu já passei por isso, eu sei como funciona. O que cabe a mim é sempre ter os pés no chão, serenidade, e rezo a Deus todos os dias que eu vá para aquele CT e que eu faça meu trabalho da melhor maneira possível para deixar os jogadores aptos a conquistar nossas vitórias que nós precisamos. Graças a Deus está dando certo, mas pezinho no chão, não estamos empolgados, não estou empolgado com nada, nem o grupo também. Deixo isso bem claro para eles no dia a dia. A gente tem muito, mas muito trabalho nessas 13 rodadas para conseguir nosso objetivo. Maravilha, maravilha. O Marcelo, com toda certeza, é o principal responsável neste momento por essa virada do Santos. Então eu entendo que isso vai ser natural, né? Uma compensação financeira para o Marcelo Fernandes. Se ainda não aconteceu, é claro que é natural, porque o Marcelo tem sido peça-chave para essa mudança do Santos Futebol Clube, mudança em termos de resultado e mudança em termos de comportamento. Marcelo, já quero te agradecer por esse belo bate-papo aqui no Varanda Futebol Debate. Para fechar, você tem muitos centroavantes. O Morelos deixou claro que prefere jogar como centroavante, Max Silveira também como centroavante, Mezenga como centroavante, Furt centroavante, Leonardo como centroavante. Patati renovou ontem oficialmente por mais 3 anos e opção de mais 2, 5 anos de contrato. Na base, o Patati é um dos jogadores que são mais protagonistas. Como que pode se encaixar o Patati nesse elenco do Santos Futebol Clube, nessa reta final, principalmente no elenco, tem muito jogador de área, Marcelo? Boa pergunta, Marcão. Realmente a gente está com bastante jogadores, inclusive o Max é um jogador centralizado, mas que também já falou que faz pelo lado, está treinando muito bem, não só o Patati também, a gente
tenho um carinho enorme pelo Patati, até porque eu coloquei ele no jogo da Copa do Brasil com o Corinthians, que nós ganhamos de 1-0, e a gente tem que segurar o cabresto do Patati. É um jogador de excelência, um jogador que vai dar bastante caldo, né, como a gente fala internamente. E ele está, não só ele, como os outros, também trabalhando muito forte. Agora a concorrência está grande, tanto que quarta-feira eu vou colocar o Patati para jogar lá na base, para ele continuar com o ritmo de jogo, porque é importante para a gente no domingo. Se a gente optar em levá-lo ou não, o importante é o jogador estar sempre em condições, mas o Patati é um jogador, é um ativo do clube que com certeza vai dar muitos frutos para o Santos. Marcelo Fernandes, quero te agradecer demais pela participação. E o homem tem palavra, hein? Ele, quando veio aqui, ele disse que não estava contratado, mas a grande realidade estava ali já meio apalavrado. A grande verdade, o Marcelo nos deu o prazer da presença aqui no estúdio, na estreia do programa Varanda Espetacular. E no final do programa ele falou: Marcão, quando, se eventualmente eu voltar para o Santos Futebol Clube, quando eu voltar, eu prometo que vou dar uma entrevista para vocês exclusiva. Dito e feito, Marcelo está aqui no Varanda Futebol Debate, falando com a galera, e nós nem imaginávamos, né, que o Marcelo seria o treinador do Santos. Eu já critiquei o Marcelo em outros momentos, lá atrás, falei com o Marcelo aqui presencialmente, né, que entendia que ele, em algum momento, precisava ampliar o seu repertório, e hoje eu sou um dos caras que mais elogiam o Marcelo Fernandes. Eu não gosto de linkar a competência do Marcelo por ele ser santista ou ser da cidade de Santos. Não, para mim o Marcelo está sendo competente, né? Eu não linko competência a ser treinador brasileiro, estrangeiro, nada disso. Marcelo, para mim, hoje é competente e tem feito um trabalho com maestria no Santos Futebol Clube. Marcelo, muito obrigado pela tua presença no Varanda Futebol Debate. A torcida está contigo, viu, Marcelo? Acho que um dos grandes pontos da sua manutenção foi que o torcedor foi ouvido. O torcedor está contigo, sem sombra de dúvidas. E olha, juntos, vamos tirar o Santos nesse momento tão complicado. A energia, a vibe é outra desde a sua chegada. Parabéns pelo trabalho, Marcelo, e obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Ô Marcão, eu que agradeço. E quanto às críticas, cara, eu sou um profissional e eu achei isso, a sua colocação, pertinente demais. Eu sou um cara que, de coração aberto, dizer que sou santista, todo mundo sabe disso, mas eu sou um profissional de futebol, que tem que ser criticado, que tem que ser elogiado. Isso faz parte da minha profissão, sabe? Não estou ali por ser santista, estou ali pelo que eu tenho, pelo que eu procuro, pelo que eu estudo, pelo que eu assimilei de todos os treinadores que eu peguei. E assim, volto a dizer, eu não me empolgo com absolutamente nada. Eu estou ali para fazer o meu melhor. Se amanhã o meu melhor não deu certo, mas não foi por falta de tentativa ou por omissão, eu sempre vou tentar fazer o melhor para o clube. E quanto à torcida, eu só tenho a agradecer, dizer para a torcida que a gente está no caminho, se Deus quiser, certo. A gente vai dar conta do recado, sabemos de toda a responsabilidade que a gente tem, o tamanho da responsabilidade que é, mas saibam que aqui tem um cara que vai fazer de tudo mesmo, tentar errar o menos possível para que a gente consiga colocar o nosso clube no seu devido lugar. Só entre nós, Marcelo, só tem pouca gente vendo agora. Não pode chamar de presuntinho? Assim, Marcão, deixa eu te falar, eu tenho nome, né, cara, mas a gente vê que é um lado carinhoso da torcida, não tem por maldade, exato, né? Não tem maldade da torcida, assim, mas eu tenho nome, assim, mas volto a dizer, não é uma coisa que me tira o sono agora. O importante para mim é o Santos, cara. A gente, todo mundo, se Deus quiser, no final, comemorar, entre aspas, né, essa saída dessa cômoda situação é o mais importante. Nada mais é importante do que isso. Baita bate-papo com Marcelo Fernandes. Marcelo, enorme abraço para você, obrigado. Grande abraço e boa sorte domingo, hein, Marcelo? Domingo estaremos lá na Arena Barueri. Boa sorte, grande jogo para o Santos. Um abraço. Obrigado, Marcelo Fernandes. Marcão, obrigado. Giovanni, obrigado. É um prazer estar com você aí. E voltando àquele assunto antes lá de eu estar no estúdio, você ficar pegando no meu pé, tá ali era tinha sido falado, mas não tinha sido nada batido o martelo, senão eu teria falado naquele dia. Eu peço até perdão, mas não teve sacanagem com você ou com alguém, não teve, foi de coração mesmo. Tá? Obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição aqui. Muito legal, muito legal.